Antes de iniciarmos nossa oração, vamos reservar um momento para refletir sobre a palavra de Deus e, em seguida, oraremos juntos. Ao observar o mundo hoje, parece que estamos no epicentro de uma tempestade interminável. O som do ódio é ensurdecedor, as sombras do orgulho se alastram, e a força do pecado se intensifica a cada novo dia. É como se a direção moral da sociedade tivesse perdido o rumo. O que antes era considerado bom agora é zombado, enquanto o que antigamente era visto como mal é agora celebrado. Não é preciso procurar muito para perceber essa realidade. Basta ligar a televisão, navegar pelas notícias ou olhar para a indústria do entretenimento, e você perceberá rapidamente que a escuridão se infiltrou em praticamente todos os aspectos da cultura. É por isso que os alertas bíblicos sobre os últimos dias têm tanto impacto nos dias de hoje. Em 2 Timóteo 3, 1 e 2, Paulo escreveu: "Mas saiba disso, nos últimos dias virão tempos difíceis. As pessoas serão egoístas, amantes do dinheiro, presunçosas, orgulhosas, blasfemas, desobedientes aos pais, ingratas, ímpias." Essas palavras não são uma descrição precisa do que vemos ao nosso redor? Os corações se tornaram frios e os princípios de Deus foram deixados de lado. E se você não tomar cuidado, se não se firmar em Cristo, será fácil ser arrastado por essas correntes. A influência dissimulada do pecado, o poder do pensamento mundano, o apelo sedutor do compromisso. Todos esses fatores podem puxá-lo lentamente para as trevas. No entanto, meu querido amigo, quero lembrá-lo de algo importante. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Essa verdade vem de 1 João 4,4 e é uma promessa que você deve segurar firme. Jesus Cristo é a luz. Ele não é apenas uma luz entre tantas, mas é a luz do mundo. A chama pura e santa que nenhuma escuridão pode apagar. Quando sua presença invade sua vida, a luz dele começa a brilhar através de você também. E onde quer que sua luz brilhe, as sombras são forçadas a desaparecer. A Bíblia nos esclarece em Efésios 5:8. "Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz." Não subestime o significado dessas palavras. Antes de Jesus, você não estava apenas nas trevas, você era as trevas. Mas quando Deus o salvou, Ele o tirou do reino das trevas e o colocou no reino do seu Filho amado. Pela sua misericórdia, você não é mais o que era. Agora você é portador de luz, chamado a refletir a glória de Cristo. Jesus deixou clara essa identidade quando disse em Mateus 5:14-16: "Vocês são a luz do mundo. Uma cidade situada sobre um monte não pode ser escondida, nem as pessoas acendem uma candeia e a colocam debaixo de um alqueire, mas no velador, e ela ilumina a todos na casa. Da mesma forma, brilhe a sua luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus." Visualize essa cena. Imagine acender uma vela em um ambiente totalmente escuro. Essa única chama transforma todo o ambiente. De repente, você pode enxergar. De repente, a escuridão não parece tão avassaladora. E é assim que sua vida deve ser neste mundo. Como filho de Deus, cheio do seu Espírito, você é como essa vela. Agora imagine o que acontece quando centenas ou milhares de velas se juntam. Esse é o poder do corpo de Cristo. Quando os crentes se unem em oração, adoração e obediência, o brilho da luz de Deus se torna tão intenso que nenhuma escuridão pode resistir a ele. É por isso que nunca devemos esconder nossa luz, nunca hesitar, nunca comprometer a verdade do Evangelho. O apóstolo João nos diz em João 1:5: "A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a derrotaram." A escuridão pode tentar invadir, mas não pode prevalecer. O mal pode gritar forte, mas não pode vencer a autoridade de Jesus Cristo. Então, como podemos, de maneira prática, deixar a luz de Deus brilhar em nosso cotidiano? A Escritura nos oferece a resposta. Em 1 Pedro 4:10 está escrito:
Cada um de vocês recebeu um dom para servir aos outros como bons administradores da multiforme graça de Deus. Cada crente recebe dons e habilidades únicos. Alguns de nós somos incentivadores, oferecendo palavras de esperança aos que estão cansados. Outros são mestres, fundamentando os outros na verdade. Alguns são intercessores, dedicados à oração. Alguns são adoradores, levando a música do céu. Outros demonstram misericórdia, lideram com sabedoria ou são generosos. O corpo de Cristo é diversificado, mas cada função é essencial. Quando você usa o dom que Deus lhe deu, você permite que sua luz brilhe através de você, de maneira que traga glória a Ele. Paulo reforça essa ideia em Romanos 12, 4, 6. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e os membros não têm todos a mesma função, assim nós, que somos muitos, formamos um corpo em Cristo, e individualmente membros uns dos outros. Tendo diferentes dons, conforme a graça que nos foi dada, utilizemo-nos deles. Isso significa refletir a luz de Cristo. Não se trata apenas de evitar o pecado, mas de brilhar ativamente através do amor, serviço e obediência. Cada ato de bondade, cada palavra de encorajamento, cada oração de fé é uma chama que afasta a escuridão. Porém, devemos reconhecer que o inimigo tentará apagar essa chama. Ele tentará te seduzir a comprometer, esconder ou se misturar. Por isso, Efésios 6:11 nos alerta: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. A batalha espiritual é real, e o inimigo não vai parar de tentar apagar sua luz. Mas quando você está coberto pela verdade de Deus, vestindo sua justiça e armado com sua palavra, você pode permanecer firme. Paulo também nos lembra em Filipenses 2:14 e 15: façam tudo sem murmurações nem discussões, para que vos torneis irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, na qual brilhais como luzeiros no mundo. Que versículo! As estrelas não precisam da permissão da noite para brilhar. Elas simplesmente brilham porque é isso que foram criadas para fazer. E assim é com você. Você foi chamado para brilhar como um testemunho da bondade de Deus. Não importa o quão escuro o mundo se torne. Então não se desanime pelo mal que você vê. Não deixe que a escuridão faça você se sentir impotente. Você é luz no Senhor. Você é uma cidade sobre uma colina. Você é uma vela na escuridão. E quando você vive rendido a Cristo, o mundo perceberá a luz que brilha através de você. Agora vamos orar juntos. Senhor Jesus, obrigado por ser a luz do mundo, aquele que entrou na minha escuridão e me trouxe para a gloriosa luz da sua verdade. Obrigado por abrir meus olhos cegos, por amolecer meu coração endurecido e por transformar minha mente com sua misericórdia, graça e amor. Eu estava perdido, mas o Senhor me encontrou. Eu andava sem rumo, mas o Senhor me chamou de seu. Eu andava segundo os desejos da carne, mas o Senhor colocou em mim o desejo de te amar, te servir e te obedecer. Sua palavra diz em Colossenses 1:3: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos trouxe para o reino do Filho que Ele ama. Senhor, esse é o meu testemunho. Me tirou das sombras do pecado e do desespero e me colocou na luz da sua presença. Não sou mais escravo do meu passado, porque me deste uma nova identidade. Agora sou seu, redimido e libertado. Pai, não há nada de bom na minha natureza carnal. Se me deixar, me entrego ao egoísmo, ao orgulho e ao pecado. Mas, por causa do seu Espírito em mim, posso vencer os desejos da carne. Peço que queime em mim tudo o que não reflete em ti. Purifique meus motivos, limpe meus pensamentos, modele meu caráter para que, quando as pessoas olharem para a minha vida, não vejam a mim, mas vejam Cristo em mim. Deixe sua luz brilhar através de minhas palavras, minhas ações, minhas decisões e até nos lugares mais ocultos do meu coração. Senhor, a cada dia quero que minha vida te exalte, que cada passo que eu der, cada conversa que eu tiver, cada decisão que eu tomar, leve as pessoas de volta a ti. Tu és digno da minha adoração.
O Senhor é um Deus majestoso, cheio de poder. Por isso, vivo para te louvar, para exaltar o seu nome e para testemunhar a sua bondade. Espírito Santo, ajude-me a ser obediente. Ajude-me a andar ao seu lado a cada dia. Que minha obediência não só molde minha vida, mas também incentive outros a darem o mesmo passo de fé. Assim como Jesus chamou Lázaro para fora do túmulo, oro para que minha vida chame outros para fora dos seus velhos caminhos e para a nova vida em Cristo. Dê-me coragem para não hesitar em proclamar sua bondade. Não me deixe esconder os dons que o Senhor me deu por medo ou egoísmo. Ao contrário, ajude-me a usar cada talento, cada habilidade para edificar o seu reino e fortalecer a sua igreja. Você disse em 1 Pedro 4:10, cada um de vocês deve usar o dom que recebeu para servir aos outros como bons mordomos da graça de Deus em suas várias formas. Senhor, ajude-me a administrar bem meus dons. Mostre-me oportunidades de servir a você e aos outros com fidelidade. Livre-me da armadilha da inveja, de comparar meus dons com os de outros e de desprezar o que o Senhor me confiou. Ensine-me a ser grato pelo meu chamado e a usá-lo com humildade para a sua glória. Senhor Jesus, ajude-me a ser atento aos sussurros do inimigo. Proteja minha mente das mentiras que ele tenta plantar. Ele é o pai da mentira, mas você é a verdade. Não me deixe ser enganado pelos seus esquemas. Guarde a chama que colocou dentro de mim para que ela não se apague. Sua palavra diz em Tiago 4:7, portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Hoje me submeto a ti, Senhor. Escolho resistir ao inimigo e confio que seu poder sobre mim já foi derrotado pela cruz de Jesus Cristo. As palavras de Romanos 8:11 dizem: se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dos mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Esta é minha confiança e minha esperança. Por causa dessa verdade, sei que não importa o que enfrente, não sou impotente. Tenho acesso ao poder da ressurreição. Louvado seja o Senhor Jesus. Que sua luz brilhe em mim. Que seja vista em como trato os outros, como respondo às dificuldades e como vivo quando ninguém está observando. Que minha conduta reflita o amor e a misericórdia que recebi de ti. Quando as pessoas me encontrarem, que elas encontrem seu Espírito agindo através de mim. Obrigado, Senhor, por me chamar a fazer parte do seu plano. Você não precisava de mim, mas escolheu me usar. Me tirou das trevas, não apenas para me salvar, mas para me tornar luz para outros. Que eu nunca tome esse chamado de forma leviana. Que eu nunca esqueça que estou nesta terra para glorificar ti e guiar outros até sua presença. Eu te dou toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome poderoso e precioso de Jesus, eu oro. Amém. Se esta oração tocou seu coração, por favor, digite amém como sinal de fé. E não deixe de se inscreve. Eu oro para que toda a bênção dessa oração esteja agora sobre você, em nome de Jesus. E se precisar de uma oração especial, nos avise nos comentários. Ficaremos honrados em orar por você. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você para sempre.